Então, o espírito que trata o Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, que é o espírito, o fôlego de vida que Deus soprou no homem, no Adão, no primeiro ser humano, e esse passou a ser algo vivente, esse espírito é justamente o símbolo da característica divina que é o Espírito de Deus que pairava sobre as águas lá no Gênesis capítulo 1. Quando descreve lá Gênesis 1, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas no início, quando a terra estava sem forma e vazia, demonstra, como já falado no vídeo anterior, que Deus é um ser espiritual, um ser imaterial, não é um ser corpóreo. E essa característica de relação com o divino, que está lá no Gênesis capítulo 1, aparece de novo quando diz que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Essa característica espiritual de Deus foi passada para o ser humano e o ser humano passou a ser uma natureza espiritual também, como o Criador, a sua imagem e semelhança. E lá no capítulo 2 também fala da criação de Eva, a primeira mulher, né? Capítulo 2, versículo 18. Então, o homem, eu não vou aqui entrar nos detalhes da narrativa, até porque o tempo não vai permitir isso, seria muito demorado, e vocês também podem encontrar essa referência lá no Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o 25, que trata justamente da circunstância em que foi criado Eva. E ela tinha uma função, né? Ela ser uma auxiliadora idônea ao homem. Então o homem adormeceu, Deus tirou uma costela de Adão, quer dizer, a Eva é parte do próprio corpo de Adão, não tem diferença. O homem e a mulher são partes de um só corpo, de um só todo perante Deus. Não tem uma importância menor, maior, os dois são complementares, um complementa o outro. Então essa demonstra ali a criação de Eva, a primeira mulher que passou a fazer companhia a Adão no jardim do Éden. No capítulo 3 de Gênesis, então trata da queda do homem, da serpente que seduziu Eva também, a eles transgrediu uma norma de Deus, né? Uma regra que Deus tinha elaborado para vigiar no jardim do Éden. Então demonstra que já no jardim do Éden havia a lei, havia a regra, como já foi comentado isso no vídeo 1, e houve essa quebra de confiança, houve essa violação da relação íntima entre Deus e o ser humano quando a serpente seduziu e Eva provou do fruto da árvore do bem e do mal e ofereceu a Adão. Também eu não vou entrar em detalhes, porque isso também lá no capítulo 3 de Gênesis. Então, até aqui, o objetivo é justamente evidenciar a forma diferenciada com que Deus tratou a criação da humanidade, a criação dos primeiros precursores, os primeiros seres humanos que geraram o restante da humanidade, que foi no caso o Adão e a Eva. Ele imprimiu nesses dois seres a sua natureza, a natureza espiritual, não é a natureza física. Nós temos que enxergar Deus e contemplá-lo de maneira imaterial, de maneira espiritual, que é isso que realmente é. E depois lá no Novo Testamento, o próprio Cristo relatou isso, que Deus é espírito e importa que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Então ele evidenciou, ele restaurou essa característica que foi perdida ao longo do tempo, à medida que o povo foi transgredindo as alianças, violando as alianças que Deus estabelecia com eles, com o povo de Israel. Essas características foram sendo talvez um pouco esquecidas. E a função do Messias, a função de Cristo, que é justamente aquele que foi enviado para restaurar, para unir novamente o homem que estava numa crença afastado completamente de Deus. Ele estava mais, talvez, legalista, mais cultuando a lei, cultuando a regra em si,
do que propriamente tendo aquela comunhão, aquela intimidade com o Criador que existiu lá no início do capítulo 2, lá de Gênesis, do 3, que quando foi quebrada essa intimidade. Esse capítulo é importante porque ele evidencia o início dessa intimidade, o início dessa relação com Deus, que depois foi turbulenta. Até os dias de hoje, a humanidade ela só vem se afastando cada vez mais. E esse é justamente o objetivo do nosso estudo, é justamente verificar a circunstância atual que estamos em termos de civilização e que fomos quando foram criados os primeiros precursores da humanidade. Então, para o vídeo de hoje, vamos deixar assim bem claro essa forma com que Deus interage com o ser humano. Então, para isso, Deus é a forma de natureza espiritual, a natureza íntima, a natureza da meditação, a natureza da contemplação. E para isso, Deus criou ferramentas, criou instrumentos. E uma delas é a oração. Então, a oração e a meditação na palavra. Então, a meditação na palavra é ler a palavra, é tentar resgatar o espírito da lei de Deus, espírito, porque Paulo disse que o espírito vivifica e a letra mata. Então, nós temos que ler a película, entender e resgatando o espírito. Qual é o princípio que tem ali naquela mensagem? Né? O princípio justamente da criação toda. A criação, claro, que ela foi importante, ela é obra das mãos de Deus, ela é obra, no início ela resplandecia a imagem, o caráter de Deus, né? A benevolência, a bondade, o cuidado com que Deus zelou pela espécie, por cada um dos itens em que foram agregados nessa criação. Depois, logicamente, com a queda lá em capítulo 2, no capítulo 3, houve uma desagregação, uma deterioração dessa criação como um todo, porque o pecado ele não abalou somente os seres humanos, mas ele se disseminou para outros campos da natureza também. E hoje já não refletem mais, há muito tempo já não refletem mais o caráter de Deus, e é esse o objetivo, é restaurar Deus. Então, é importante que entendamos isso, que um dia esse Deus espiritual teve em comunhão total com o homem. Já existiu isso. Hoje não está mais. Em muitos casos, uma grande parcela ainda de pessoas ainda buscam e querem conhecer o Criador e querem ter intimidade com Ele e se arrependem dos pecados, porque a porta justamente é essa, entender que esse Deus espiritual, esse Deus bondoso, Ele quer reunir novamente os seus filhos, as suas criaturas, os seus filhos, e para isso Ele utilizou de um meio que foi justamente a mensagem cristã. Deus, ele próprio se encarnou na forma humana, passou pelas agruras, por todos os percalços em que um ser humano passa na sua existência aqui na Terra, que foi Cristo. Cristo encarnou num corpo físico, ele passou, ele se alimentou, ele andou, ele trabalhou, ele interagiu como pessoa, como ser material, embora seja um ser espiritual, como era, como Deus é descrito. Ele interagiu, ele ganhou um corpo material. E esse corpo interagiu, ele sentiu sofrimento, sentiu dor, sentiu tristeza, ele sentiu alegrias também. Então Deus experimentou, o próprio Criador experimentou a vida de criatura, a vida humana. Deus compreende você. Se você hoje está numa agrura, num sofrimento, seja ele qual for, motivo de saúde, motivo financeiro, motivo de desentendimento familiar, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas isso é compreendido e isso é sentido pelo Senhor que esteve aqui, viveu aqui. Passou pela humilhação pública, foi crucificado, esteve na sepultura. Hoje não mais, porque ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre tudo aquilo de ruim que tentaram fazer com ele. Ele triunfou, tanto é que a palavra dele é conhecida quase no mundo inteiro. E passaram gerações, passaram-se reis, passaram pessoas de muitas posses, pessoas intelectuais, passaram doutores da lei,
E hoje estão no esquecimento. Quem é que é lembrado? É o próprio Deus que é lembrado através de Cristo. Então, ele